Então, boa tarde a todos. Sejamos todos bem-vindos nesse nosso encontro de hoje. Boa tarde àqueles que estão nos assistindo ou que estarão nos assistindo em outro momento. Antes de fazermos a nossa prece, como de costume, a gente lê uma pequena mensagem para que a gente se conecte de verdade agora, a partir deste momento, com a espiritualidade, né? Então, a mensagem diz assim, ó: quando estiver triste, vá à casa espírita, pois é quando você mais precisa. Quando você estiver feliz, vá à casa espírita, pois é nesse dia que a casa espírita precisa do seu coração alegre, o espírito amigo. E é bem isso, né? Quantas vezes a gente, hoje eu não estou legal, hoje eu estou triste, eu não vou na casa espírita. Mas é o dia que a gente está precisando, né? É o dia que a gente tem que ter a nossa firmeza e vir. E quando estamos alegres, também trazer a nossa alegria, trazer aqueles momentos de felicidade para que a gente possa compartilhar com os demais, né? Então, é exatamente isso aí. Então, vamos fazer a nossa prece. Vamos nos colocar bem à vontade na poltrona, limpar o nosso pensamento das nossas questões cotidianas e vamos elevar o nosso pensamento a Deus em agradecimento por estarmos aqui hoje, por já estarmos recebendo o atendimento dos nossos amigos espirituais. Então, por isso também agradecemos ao nosso Mestre Jesus por também estar aqui presente e deixou para que seus ensinamentos, para que possamos caminhar com segurança e alcançarmos a nossa meta aqui. Então, agradecidos por tudo isso, abrimos os trabalhos desejando que a paz esteja com todos e que assim seja. Bom, o assunto que eu trouxe hoje tem como título determinação. Muitas vezes a gente fica nas dúvidas, temos que ter uma determinação, mas ficamos, né, em dúvida. Nós temos que ter uma determinação a partir do momento em que a gente foca em algo, né, determinação. Então diz assim, ó: é de bom senso comum das criaturas iluminadas que devemos ter dois tipos de condutas. E para que possamos estar bem com nós mesmos, copiando assim, às vezes, certas áreas da política mundana. Ou seja, vamos ver sobre a questão da ditadura e da democracia. Mas o que isso tem a ver com nós? Nós vamos ver que tem muito a ver. Porque a gente sabe o que é a ditadura. Todos nós sabemos o que é. Um regime político autoritário, né, em que os direitos dos cidadãos são desrespeitados, são controlados, a população, enfim, né, todos nós sabemos. Já a democracia é o contrário, é onde os direitos nossos do cidadão são respeitados e temos o direito de também participar, né, das decisões do governo. Então, nós vamos ver agora. A ditadura, ela deve ser usada na determinação de nós mesmos. Dar ordens severas na correção das nossas atitudes, para que se corrija o que não deve ser feito, aprimorando o bem em todas as oportunidades em que o amor e a caridade sejam o ponto sagrado da nossa atenção. Então é isso, né? Corrigir aquilo que a gente vê, sabe que tem que corrigir. Então é uma forma de ditadura a nós mesmos, né? É a determinação. Se eu quero realmente mudar a minha forma de ser, evoluir, eu tenho que ter essas atitudes meio que autoritárias com nós. Impostas muitas vezes. Porque se a gente deixar pela nossa vontade, vai se arrastando, né?
aprimorar o bem. Então a gente tem, se a nossa determinação, estamos determinados, né, não vamos perder as oportunidades de fazer de praticar o amor, praticar a caridade, né? Vamos dar atenção real nessa nova atitude nossa, nessa atitude que nós estamos a fim de tomar. Avançar buscando harmonia onde deixamos a perturbação invadir o nosso íntimo, né? Então avançar, procurar deixar de lado as perturbações que tanto nos incomodam e que invadem o nosso íntimo, e que a gente fica perturbado, a gente fica, né, incomodado, e aí a gente não avança, tá? Revestir-nos de coragem para sermos brandos, pacíficos, porque muitas vezes temos que ter coragem, né? O que é brandos e pacíficos? Ter a paciência, ter o perdão, né? Ter a tolerância. Às vezes a gente tem que botar um pouquinho de coragem e enfrentar isso, né? E nunca nos esquecermos do respeito que temos que ter a tudo e a todos. Deixar que a educação, as boas maneiras, que nossos passos, guiem os nossos passos. Então, muitas vezes a gente tem que não esquecer o respeito que nós temos que ter a tudo e a todos, né? E deixar que a educação e as boas maneiras guiem os nossos passos, porque às vezes também perdemos, né, as boas maneiras, deixamos a educação de lado. Isso tudo faz parte da nossa caminhada aqui, né? Educação e boas maneiras, mesmo quando somos contrariados, quando não está acontecendo aquilo que a gente não está gostando, que, né, temos que ter pensamento firme nisso, né? Policiar, definir a nossa mente como devem ser nossas atitudes, não deixando que pensamentos indisciplinados determinem a nossa fala, porque às vezes os nossos pensamentos são indisciplinados, e isso vai fazer com que nós falemos aquilo que nós estamos pensando, né? Vamos traduzir através da nossa fala os nossos pensamentos indisciplinados. Policiar permanentemente todos os nossos gestos, manter guarda no que deve ser feito. Então vai lá, orar e vigiar. Nós temos que estar constantemente nos policiando. Porque se a gente deixar a coisa à vontade, a gente vai estar fazendo coisas, sim, do jeito que acontece, do jeito que nós achamos que tem que fazer, né? Então nós temos que estar ali nos policiando, nos vigiando. Essas são as atitudes que devemos adotar para com o nosso mundo interno. Então a ditadura, ela é para o nosso mundo interno, é com nós, não é com o outro. Já a democracia deve ser ampliada, aplicada no nosso exterior. Então é ali fora, onde a gente vai exercer a democracia. Observar os direitos alheios, melhorando todos nossos entendimentos para que possamos saber até onde não devemos intervir na vida dos outros. Porque às vezes a gente gosta de ficar dando os pitacos, né? Às vezes? Acho que é sempre. Né? Ficar dando pitaco. Não, eu acho que tem que ser assim. Eu acho que tem que ser assim. Eu acho que tu deve fazer assim, né? Não é assim que a gente costuma fazer? Então, a gente tem que melhorar esse entendimento para a gente saber que a gente não tem que estar interferindo, aliás, não devemos interferir na vida do outro. Assim como a gente não gosta de que interfiram na nossa vida, porque se é uma coisa que nos deixa irritado, é quando alguém vem dar os pitacos na vida da gente. Né? Enriquecer o respeito às criaturas. Saber ouvir os irmãos um caminho. Saber ouvir. Você tem que aprender a ouvir, né? Ajudando-os naquilo que estiver ao nosso alcance. Aquilo que estiver ao nosso alcance. Não algo que esteja fora do nosso alcance. Porque às vezes, eu quero ajudar. E às vezes a gente está fazendo coisas fora do nosso alcance. Estamos, às vezes, nos prejudicando a nós mesmos para ajudar o outro. Mas não deve ser assim. Não deve ser assim. Eu vou ajudar dentro das minhas condições. Porque eu vou estar me prejudicando a mim, né? E vou acabar em algum momento
prejudicando ele também, porque eu não vou estar sabendo fazer a coisa como tem que ser. Democracia é fraternidade, é entender os direitos dos nossos semelhantes, né? Às vezes não temos muito claro isso. O que é fraternidade? Né? Eu sei o que é fraternidade, mas o que é fraternidade? Né? É a questão assim, é a harmonia que nós temos que ter entre os que vivem conosco ou o lugar onde nós estamos, né? Lutar por uma mesma causa fraternalmente, somos irmãos fraternos, é ser irmãos, né? É quando falamos, sentimos-nos na qualidade de ouvinte, nos sentir na qualidade de ouvintes, dando tempo para que o outro também fale, mostrando sua opinião e certamente suas experiências. Às vezes a gente se atropela o outro, né? Tudo bem, pode falar, eu vou te ouvir. Mas o mal ouve, quando ouve, né? E não deixamos que o outro, né, se expresse a sua opinião, as suas experiências. Ou a falta de atenção. A falta de atenção, quer dizer, ele falou, agora eu não ouvi nada do que ele falou, né? Por quê? Porque não era do meu interesse, não tinha interesse, então eu não ouvi. E às vezes era o momento que ele precisava, só de eu ouvir. Às vezes as pessoas não precisam da nossa opinião, elas precisam de alguém que ouça elas, né? Que procure entendê-las. A escola externa difere da interna, mas com os objetivos iguais, que é a perfeição da criatura. Então, nós vamos buscar o nosso lado conhecimento intelectual com o moral. É esse nossa finalidade, a nossa perfeição. Quando a gente tiver os dois desenvolvidos, nós já estaremos lá na frente. A educação interna tem como meta o intercâmbio com o mundo exterior. Então, tudo que a gente aprender aqui dentro, a gente vai fazer lá fora. A gente vai dividir, vai compartilhar lá fora. E o mundo lá fora vai se tornar bom. Mas aqui dentro também primeiro tem que estar bom aqui dentro. Quem já descobriu a si mesmo é valorizado em todas as dimensões da vida. Então, aquele que já se conhece, que já sabe como que é, né, seus pontos fracos, ele vai ter o seu valor, vai estar sendo valorizado, primeiro perante a Deus, porque está se esforçando e está fazendo o melhor. Quando desencarnamos, se a nossa disposição for para o bem, a primeira coisa que fazemos é ver o que precisa ser mudado em nossa conduta. Ou seja, quando eu chegar lá do outro lado, chegarmos lá, se nós já temos a nossa moral um pouco mais desenvolvida, né, nós já vamos chegar lá já sabendo aonde que a gente tem que mudar, né? Algumas vezes vão chegar perturbados, porque, né, não fizemos nada aqui, não procuramos não melhorar, não fazer uma melhora. Um pouquinho que a gente melhorar, a gente já vai chegar um pouquinho melhor lá do outro lado. E lá a gente vai ter uma condição melhor de ver aonde que tem que ser mudado, na nossa próxima oportunidade de voltar aqui, ou seja lá para onde nós formos. Né? Morrer é viajar, e o que levamos é somente o que somos, não o que temos, o que somos, né? Não adianta ter um mundo de coisas, né? Vai ficar aí. A pessoa passou a vida inteira acumulando, guardando e vai ficar aí. Mas ela vai lá para o outro lado, apegada àquilo que deixou aqui. Porque ela passou a vida inteira em cima daquilo, adquirindo, se apegando. E aí, chega lá do outro lado, vai ficar ainda apegada às coisas da matéria. Né? Então, mais difícil ainda. Né? Então, essa é a realidade, não tem outra. Essa é a realidade, né? De que vamos levar somente aquilo que somos. Então, se nós já sabemos isso, dessa verdade, por que nós não vamos começar agora a nos educar aqui, no corpo físico, que é a condição onde a gente tem para fazer? Porque a gente tem condições.
Se nós não tiver, aquilo que nós não temos condições, não nos será cobrado. Mas aquilo que foi dado para nós é porque nós temos condições de fazer. Então, com isso, nós ganhamos tempo, nós ganhamos espaço e nós ganhamos paz. Por quê? Porque nós vamos ganhar tempo. Tudo que eu conseguir fazer agora, lá na frente eu não vou precisar, já é uma coisa a menos que eu vou precisar fazer, né? Vou ganhar um espaço, ou seja, vou vir talvez numa forma melhor, num lugar melhor, numa família melhor, entende? Um espaço melhor para me conseguir ir à frente. E com isso nós vamos ter paz. Essa paz que tanta gente busca e quer, mas às vezes a gente não faz nada. Algumas escolas de iniciação filosóficas, elas nos ensinam assim: esquecermos a nós mesmos, né? O que significa isso? Esquecer. Então eu vou esquecer de mim, vou fazer tudo para os outros, só para os outros. Não, isso não é dessa forma que a frase quer nos dizer. Ela nos diz que esquecer aquilo que somos errados. Sim, o nosso egoísmo. As coisas ruins, as coisas que ainda têm que ser, né, corrigidas, é isso que nós temos que esquecer para melhorar. Não ficar apegados. Eu errei. Alimentando. Fica se lamentando. Não, errei. Bola para frente, vou procurar não errar mais, da forma que eu vou aprender, vou buscar o conhecimento para não errar mais, né? Então, não é esquecer de mim e não fazer nada por mim, fazer só para o outro. Não é desta forma. Muitos perdem tempo, gastam dinheiro na autoavaliação, né? Buscando beleza, tantas coisas que as pessoas gastam tempo para fazer isso, né? Para se autovalorizar, e eles esquecem que nada se faz sem os outros, porque às vezes então a pessoa, eu vivo minha vida, eu tenho o meu canto, eu não preciso de ninguém, eu não quero ter ninguém próximo de mim. Não é assim que vai funcionar. Por quê? Porque nós precisamos um dos outros para evoluir. Nós, mesmo somos totalmente diferentes, que carregamos cada um as suas imperfeições, mas nós temos que estar juntos, porque um vai aprender. Convivência. Nós vamos aprender com a convivência, senão não vamos aprender nada. Como é que eu vou aprender a amar? Como é que eu vou aprender a perdoar? Se eu não vivenciar isso para poder saber o que é perdoar, o que é amar. Quando estamos movidos pela vaidade, quando estamos, movidos pela vaidade, queremos nos apresentar sempre com aquilo que ainda não fazemos, né? Porque eu quero ser isso, porque eu vou ser isso, eu já sou assim. Quando alguém diz que já é humilde, não é nada, não consigo. Eu sou humilde. Não é, porque tu já tá te achando uma coisa que você não é. Porque quando somos. Não precisamos achar, a gente vai sentir, os outros vão perceber isso em nós, né? Ao fazermos algo de bom, silenciamos. Não precisamos mostrar o que estamos fazendo de bom, simplesmente vamos fazer de bom. O bem propaga o próprio bem, né? O que tu faz de bem, ele vai aparecer. O próprio bem vai ser mostrado por ele mesmo. Sem a nossa intervenção, pelas linhas naturais capazes de falar a verdade sem deturpar a harmonia da própria verdade. É isso, né? Vai aparecer, os outros vão ver. É aquela velha, quem tiver olhos, verá. A verdade não faz alarde. Ela não faz alarde, a verdade não se alarga, não precisa, porque ela vai acontecer. As pessoas que estiverem ali preparadas para ver, elas vão ver. Aqueles que não quiserem, não verem, não enxergarem, o problema é deles, paciência, né? É deles. Grau de evolução. É um grau de evolução, não que eles sejam tão assim, que nós vamos inferiorizá-los. Não, cada um está no seu nível. E nós temos que ter esse entendimento, porque nós já temos esse entendimento. Então a gente tem que saber. O outro não entendeu o que eu falei, o problema é dele. O outro veio e me criticou porque eu estou fazendo bem, porque eu estou fazendo as coisas certas, tudo certinho. O problema é dele. Um dia ele também vai chegar a esse patamar, né?
Vamos ganhar tempo, servindo e não exigindo. Vamos servir e exigir menos as coisas. Vamos amar e não pedir amor. Trabalhar e não explorar o trabalho alheio. Vamos trabalhar juntos. Eu tenho uma empresa, eu tenho algo que eu preciso de colaboradores. Vamos trabalhar juntos, né? Ele não é um escravo meu, ele é um colaborador, é alguém que precisa do meu trabalho, daquilo que eu estou oferecendo, e eu preciso do que ele pode me oferecer. Isso é trabalhar sem explorar o trabalho do outro. Abençoando e não pedir bênçãos. Porque a gente sempre fica pedindo, ai, Deus me abençoe, que Deus me abençoe. Mas às vezes a gente não faz nada, né? A gente não deseja bem, não ajuda, não faz nada, mas está ali pedindo a bênção de Deus. Que Deus me abençoe. Já fazendo o bem, já praticando aquilo que eu posso fazer em benefício, Deus já está me abençoando. Eu nem preciso pedir que Ele me abençoe. Sem que haja, tudo isso sem que haja o nosso esforço na aquisição da nossa paz. Mas a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer as coisas, não pode ficar parado esperando. Vamos determinar nossas diretrizes nas diretrizes do Cristo e nos modifiquemos a nós mesmos, no bem, sem exigir que os nossos irmãos façam o mesmo. Vamos fazer a nossa parte, né? Vamos fazer a nossa melhora seguindo os ensinamentos de Cristo e sem ficar exigindo que o outro precise. O fulano não está fazendo, conhece como tem que fazer e não está fazendo. Ele não entendeu ainda, ele apenas teve o conhecimento daquilo, da verdade que Jesus deixou, mas ainda não... Não está na ditadura. Hã? Ainda. Não tá, exatamente, não está na ditadura, então ele ainda não introjetou nele ainda. Não despertou, melhor falando. Ele ainda não despertou. Ele sabe o que Jesus deixou ali. Mas às vezes a gente até acha que é meio demais tudo isso, né? Imagina que eu vou perdoar quem me ofendeu. É uma coisa bem simples nossa, né? Que às vezes a gente imagina. Não esqueço. Não vou esquecer o que ele... Pronto. Nós também já não sabemos que tem que ser assim, mas não entendemos que é assim que tem que ser. De todo o bem que fizermos, receberemos a maior parte, né? E lembremos disso. E nunca façamos barulho com a melhora da nossa conduta. Mudei de conduta? Bota os cartazinhos, eu mudei. Exatamente. Ou às vezes também, não vou falar porque senão o que os outros vão dizer, né? Eu tava desse jeito, agora virei uma santinha. Não tem nada a ver. O que interessa é para mim. Eu mudei, eu achei que o que estava fazendo estava errado, então eu mudei. Deixa que os outros vejam que a vida me oferte o retorno daquilo que eu esteja fazendo, né? Cortemos nossas arestas internas e o exterior mostrar-nos lá um novo dia. Então vamos trabalhar aqui dentro, tirar aquilo, melhorar aquilo que precisa melhorar. Mas para que aconteça isso, nós temos que nos olhar, temos que nos conhecer. Então sempre a gente volta a esse ponto, porque nada se faz se a gente não se conhecer. Não adianta a gente querer mudar se eu não me conheço. Como que eu vou agir em determinada situação? Quando eu estou fazendo uma crítica a alguém, uma atitude de alguém, eu tenho que olhar e ver, será que eu faria melhor do que ele está fazendo? Porque os três... Ou será que... As três peneiras, né? E passar pelas três peneiras. Tem utilidade, é verdade, aquela coisa. Isso. Então, não adianta. As coisas é com nós mesmos e é nós que temos que fazer. Né? O outro, aquilo que a gente puder ajudar, a gente pode ajudar. Mas quando não está ao nosso alcance, sigamos em frente. E o outro vai vir, vai chegar o momento dele também. Então era isso. Essa era a mensagem que eu tinha hoje para todos nós, né? Que a gente possa refletir na nossa determinação. Né? Que a gente realmente tenha essa determinação de fazer o melhor. De cada dia fazer um pouquinho melhor. Então agradeço a todos.
Agradeço aos amigos espirituais que aqui estão conosco. E vamos encerrar agradecendo mais uma vez a Deus, a Jesus e a presença dos amigos espirituais que fizeram um atendimento em cada um aqui. Tenhamos essa certeza absoluta de que fomos atendidos. Quando passarmos na sala do passe, ali somente fará a finalização desse atendimento e que possamos levar no nosso coração, no nosso pensamento, tudo de bom que aqui foi colocado. Então agradecemos por tudo isso e encerramos este momento, desejando paz a todos e que assim seja. Sim, sim.